Pessoal, professor Anderson Ferreira aqui. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os tópicos que, na minha opinião, são muito importantes para quem vai fazer a disciplina de cálculo na faculdade. Tá? São os tópicos que, quando eu cursei engenharia civil, é o que eu via mais dificuldade com os colegas, mas era uma área que eu dominava já, então para mim foi bem tranquilo. Então vou fazer só um resumo do que, na minha opinião, foi o mais importante. Vamos lá. Potenciação e radicais. Isso é uma coisa fundamental quando você vai estudar cálculo. Então, vamos lá. A elevado a n vezes A elevado a m, produto de bases iguais. Você repete a base e soma os expoentes. Divisão de mesma base, A elevado a n sobre A elevado a m. Vai repetir a base e diminuir os expoentes. Então, o expoente do numerador vem primeiro, menos o expoente do numerador. Multiplicação de dois números elevado a um expoente. Então, se eu tenho A vezes B elevado a M. Isso é a mesma coisa que A elevado a M vezes B elevado a M. Correto? Da mesma forma, se fosse ao contrário, se você tiver com uma situação que você tenha dois números multiplicados elevado a um mesmo expoente, você pode multiplicá-los e depois elevar ele a esse expoente. Mais um. Se eu tenho um número elevado a n elevado a m, é a mesma coisa que eu pegar esse número, repetir a base e multiplicar os expoentes. Ok? Se eu tiver a raiz enésima de A elevado a m, isso tudo elevado a p. Como é que a gente vai resolver? Vai ser a raiz enésima de A elevado a m vezes p. A gente passa esse p do expoente, que está fora dos parênteses, para dentro do radical. Outro ponto importante: se tiver dois radicais, raiz enésima da raiz m, aqui o a. Isso é a mesma coisa que você multiplicar o n por m, n vezes m, o índice do radical. Se a gente estiver numa divisão de A por B, isso é a mesma coisa que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Continuando aqui embaixo, se eu tenho a raiz enésima de A vezes B, também vale igual fizemos na divisão. A raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B.
Quando nós temos aqui um número elevado a um expoente fracionário, isso é a mesma coisa que a raiz. O denominador é o índice do radical, o número elevado ao numerador. No caso aqui, quando eu falei da raiz enésima de A dividido por B, esse B tem que ser diferente de zero, tá? Então, B não pode ser zero. Se eu tenho a raiz enésima de A mais a raiz enésima de A, isso vai dar, você vai somar duas vezes a raiz enésima de A. E se eu tiver A dividido por B elevado a N, isso é igual a A elevado a N sobre B elevado a N, com B diferente de zero. Tá? Esses são tópicos importantes em potenciação e radiciação. Outra coisa muito importante: racionalização de denominadores. Você vai usar muito. Então, se eu tenho A dividido por raiz de B, como é que a gente resolve? Vai repetir o A dividido por raiz de B e vai multiplicar pela raiz de B. No numerador e no denominador. E vai dar a raiz de B. Raiz de B vezes raiz de B vai dar raiz de B ao quadrado, que no final das contas vai dar o próprio B. E se eu tiver na situação de A sobre B mais que é raiz de C, como é que a gente elimina isso? A gente repete A sobre B mais raiz de C e multiplica por B, aí você inverte o sinal, menos raiz de C dividido por B menos raiz de C, e vai ficar igual a multiplica B menos raiz de C dividido por B ao quadrado menos C. Tá bom? Para não alongar muito, no segundo vídeo eu vou continuar falando sobre polinômios. Então, mais uma vez te peço, siga a gente no canal, siga o meu canal, o canal do professor Felipe Stocco, nossas redes sociais, Instagram, no YouTube, compartilha, dê o like, peça para o pessoal se inscrever, nos ajude nessa missão. Vem com a gente.